outro assunto, para além de Venezuela, que vem chamando bastante atenção lá, né, de 2025, que entra com tudo em 2026, é o caso do Tribunal de Contas da União. Em despacho nessa segunda-feira, o ministro Jonathan de Jesus, que é o ministro do TCU, apontou que a nota técnica apresentada pelo Banco Central para justificar a liquidação extrajudicial da instituição financeira não veio acompanhada das provas documentais necessárias. Por isso, foi determinada uma inspeção imediata nos arquivos da autoridade monetária para acessar registros e pareceres que embasam a decisão da liquidação do Banco Master. A ação pode, inclusive, levar à reversão da medida. A Marília Ribeiro está de volta aqui com a gente para nos trazer mais informações. Que é isso, né, Marília? Não é só de Venezuela que vive aqui o Brasil e as análises e os assuntos, né? Essa questão do TCU, que é uma novidade ali do finalzinho do ano passado. Antes era Banco Central e Banco Master, e aí o TCU entrou nessa história e continua botando pressão no Banco Central, né? É isso, Nath. Esse assunto ele deve pautar também em 2026. Bom dia novamente para você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Acorda Metrópolis. Essa inspeção que foi determinada pelo ministro relator desta ação, Jonathan de Jesus, deve acontecer em loco, viu, Nath? Os técnicos do TCU, eles devem ir até o Banco Central para poderem analisar a documentação da liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central. Neste caso, por se tratar de um processo sigiloso, o Banco Central ele não pode mais enviar essa documentação. Então, por isso que veio essa determinação do TCU para que os técnicos do tribunal pudessem aí, então, comparecer até o Banco Central e fazer toda a análise dessa documentação envolvendo a liquidação do Banco Master. A gente tem que relembrar também, né, Nath, que em dezembro, finalzinho do ano passado, nós tivemos algumas ações voltadas a esse assunto do Banco Central, envolvendo aí também o Banco Master. Nessa época, em dezembro do ano passado, o ministro relator dessa ação, Jonathan de Jesus, ele já havia feito questionamentos iniciais sobre essa liquidação. E o Banco Central, por sua vez, já havia respondido ali, representantes do Banco Central já haviam enviado, então, respostas sobre esses questionamentos. O que foi ali, então, respondido pelo Banco Central? Ele trouxe ali toda a cronologia sobre essas decisões tomadas e também sobre o histórico do Banco Master, incluindo aquela operação que a gente acompanhou, a Compliance Zero, que a Polícia Federal trouxe, então, que o Banco Master estaria envolvido aí em fraudes no valor de 12 bilhões de reais, que foi revelado, então, por essa operação Compliance Zero. Mas o ministro Jonathan de Jesus, mesmo com essa documentação e as respostas que ele obteve por parte do Banco Central, ele não se deu por satisfeito. Por isso, então, veio essa determinação dessa inspeção. A gente traz aqui que o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital Rego, ele disse que a autorização para o procedimento ela foi formalizada dentro de um trabalho técnico que já estava em andamento e que busca esclarecer os fundamentos técnicos, jurídicos e operacionais da atuação do órgão regulador. Jonathan de Jesus, nessa determinação que foi anunciada ontem, segunda-feira, ele acaba não descartando aí medidas cautelares. Entre elas, Nath, uma das medidas cautelares está aí um possível impedimento na venda de ativos do Banco Master ali por parte do Banco Central. É importante a gente trazer também que nós tivemos manifestações a respeito dessa decisão aí, dessa inspeção que o TCU deve fazer. Entre as entidades que se manifestaram, nós temos aí de auditores do Banco Central que defenderam a autonomia do Banco Central e entidades também financeiras como, por exemplo, bancos e instituições financeiras que afirmaram que confiam em todo o trabalho do Banco Central. Jonathan de Jesus, relator dessa ação, disse que esse caso, essa inspeção, ela deve acontecer de forma urgente. Então, a expectativa é que ainda em janeiro deste ano, essa inspeção seja feita por parte do TCU lá no Banco Central para poder entender direitinho como é que foi feita essa liquidação do Banco Master, essa liquidação feita pelo Banco Central em cima do Banco Master. Então, essa documentação ela deve ser analisada por técnicos do TCU. A gente precisa acompanhar
todo esse assunto, Nath, porque pode haver desdobramentos em relação tanto por parte do Banco Central quanto por parte do Banco Master e também pelo próprio TCU. Sem esquecer, é claro, Nath, do Supremo Tribunal Federal, que tem ação também correndo sobre o Banco Master lá no STF. É isso, obrigada, viu, Marília? Marília que volta aqui à programação do Metrópolis.com, no Contexto Metrópolis, com a Neila Guimarães ao meio-dia. Valeu, viu? Bom trabalho. É isso, essa questão do Banco Master, do Banco Central e do TCU, agora esse novo elemento vai ainda longe, né? Agora teve essa crítica e esse reforço, o aumento na pressão do TCU em relação ao Banco Central. E a gente sabe que o Banco Central responde, né? Então, muito provavelmente, em algum momento aí do dia de hoje, dessa terça-feira, a gente tenha algum tipo de reforço lá do lado do Banco Central. Vamos ver o que é de